Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, é noite de sexta-feira, 10 de julho do ano de 2026, noite de sexta-feira, noite das apresentações do programa Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica. Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15, a divindade de Jesus na narrativa bíblica da multiplicação dos pães e peixes. Sexta-feira, 10 de julho de 2026, o programa Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica, já começou. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia, amor e fé. Vamos chegando a 19h59. Boa noite para a irmã Marinês Gonçalves Dias, lá em Ribeirão Preto. Não deu certo a vinda dela para Barretos, mas logo em breve ela virá. Quem sabe no domingo, né, pela manhã, vem ela e o esposo. Enfim, quem sabe eles aparecem por aqui nesse domingo ou no outro domingo. 19 horas e 59, já foi embora, agora já vamos para 20 horas nesse momento.
E hoje apenas tenho ali a irmã Inês, que já não se encontrou. Deixe-me achar aqui algo que eu vou ter que fazer uma saída e uma entrada. Mas vamos lá. A divindade de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, mas antes, porém, eu sempre leio, aquele texto é enfático, João capítulo 20, versos 30 e 31. Eu só não consegui ainda memorizar os 2 versículos, mas eu ainda chegarei lá e você também. Tá vendo? Estou levando você para me acompanhar. João capítulo 20, versos 30 e 31. João, nesses 2 versículos, apresenta-nos o propósito, descrevendo o propósito dele ter escrito o seu evangelho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, referindo-se ao Evangelho de João. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. O propósito escrito por ele para escrever o Evangelho. Eu estou tentando fazer algo aqui, não estou conseguindo. Eu queria entrar. Cadê? Agora eu acho que eu consegui. Sou a primeira pessoa a comentar aqui. Irmã Inês, você está assistindo, não deu nem boa noite para nós, irmã Inês. O que é isso? Ela não marcou. Talvez agora, né? Sei lá. Não. Aí a Tiane e a Fátima nos corações. Tá bom. Daqui a pouco, quem sabe, aparece o Felipe também por ali. Vamos trabalhar, porque já são 20 horas e eu perdi a hora aqui. 20 horas e 2 minutos. Capítulo 6 agora, então, do Evangelho de João. A multiplicação de pães e peixes. Nós estamos neste capítulo estudando sobre a divindade de Jesus. Olha que é um capítulo que tem versículos neste capítulo, hein? É um capítulo que tem 71 versículos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais. João usa muito essa palavra, sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Está perguntando em que lugar eles vão comprar pães para saciar a fome de uma multidão. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Amados, é multidão. Tá? Pense em multidão de quase ou em cerca de 10 mil pessoas. É uma massa, é uma leva enorme. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele poderia ter parado aqui na frase dele, não é, André? Mas ele continuou, e João registrou: mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja bem, sem contar as mulheres e crianças.
Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Nada de escassez. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então nós temos uma compreensão bíblica, uma compreensão da palavra de Deus aqui no Evangelho de João, como um dos pilares para atestar a divindade de Cristo, aqui no capítulo 6. Essa narrativa, eu tenho comentado que ela demonstra que Jesus não é apenas um profeta ou um rei terreno, mas o próprio Deus encarnado, exercendo atributos exclusivos do Criador. E nós começamos a semana passada tocando em pontos centrais da divindade de Jesus, aqui em João capítulo 6, nessa passagem do versículo 1 a 15, a soberania sobre a criação e a matéria. O poder absoluto, o poder supremo sobre a criação e a matéria. Porque a multiplicação dos pães e peixes não foi apenas um ato de compaixão, mas a manifestação do poder criador de Jesus. Somente Deus tem o poder de criar e multiplicar matéria do nada, demonstrando sua autoridade absoluta sobre a natureza. Na compreensão bíblica, então, o Evangelho de João tem como tema central a revelação da divindade de Jesus. Em João 6, de 1 a 15, o milagre da multiplicação dos pães e peixes demonstra a soberania de Cristo sobre a criação e a matéria, de formas claras, e vimos a semana passada, pelo menos eu acho que 3 considerações: a soberania sobre os elementos, a criação e a matéria, já tocamos sobre isso. Jesus não pede recursos avançados ou tempo para resolver o problema, é imediato. A partir de uma matéria finita, 5 pães, 2 peixes, ele exerce poder criador para multiplicar alimento suficiente para milhares de pessoas. Então, a soberania sobre os elementos, criação e matéria. Segundo, a autoridade sobre a natureza. Porque o texto relata que a multidão se assenta sobre a relva, o versículo 10 fala sobre isso. O que mostra o domínio e a provisão do Criador sobre o ambiente natural para satisfazer as necessidades da criação. E terceiro, a provisão que excede a limitação humana. A ordem para que todos se acomodem ou se acomodassem, e a abundância da sobra, porque ele alimentou todos de maneira a serem saciados, fartos, e ainda sobrou 12 cestos. Destacam essa abundância, essa acomodação e essa abundância destacam a suficiência divina, em contraste com a limitação lógica dos discípulos, que viam o cenário apenas sob a ótica ou a visão dos recursos humanos disponíveis. Chega até a dar uma tristeza quando André fala assim:
está aqui o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isto? Para tantos, é tão pouco. Senhor, o que temos é tão pouco, que não dá nem vontade de apresentarmos esse tão pouco que temos. Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo. E muitas vezes, não o que André vai verificar e comprovar, mas a realidade dos fatos comigo e com você vai ser esta. Mas que é isto para tantos, diante do que nós temos? O que fazer com este tão pouco que nós temos? A provisão que excede a limitação humana. André desenvolveu a limitação humana. Mas que é isto para tantos? Eles tinham uma multidão. Você viu na contagem? 5.000 homens. Sem dizer das crianças e das mulheres. Meu amado. 5 pães. Peraí. Você pensou que eu estou pensando? 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o tamanho desses peixes, nem o tamanho desses pães, mas tem gente que come 5 pães. Conforme o tamanho do pão, come. Ou não come? Tem gente que tem um reservatório, não é? Tem um reservatório no estômago. Nunca me esqueço do indivíduo comendo empadão um tempo antes do almoço. Falei, vai perder o almoço. Quando eu vi o prato do indivíduo almoçando, você fala, gente, é magro de natureza, mas come, né? Alimenta. A provisão que excede a limitação humana. Jesus não só apresentou a André os pães e peixes, mas ele tinha lá um rapaz. Ele apresentou o rapaz. E o rapaz entregou o lanche dele, entregou os pães dele para Jesus. Com aquela observação de André. Mas que é isto para tantos? Nunca me esqueço. Esse fato aqui foi interessante. Vou compartilhar, porque eu lembrei agora. Vale a pena compartilhar. 20h13. A minha esposa sabe fazer um delicioso, saboroso, magnífico taco. Aquela comida mexicana. Quem conhece como é feito o taco, você tem ali feijão, carne moída e mexe, depois você tem as tortilhas que são feitas, e você vai ter cebola picadinha, tomate picadinho, queijo picadinho. E numa dessas ocasiões, resolveram, né, o pessoal da igreja fazer o tal de taco, vamos fazer o taco. E tinha um irmão entre nós, já tá na glória com o Senhor esse irmão. E ficou observando o conteúdo, tudo que ia ser feito, a quantidade, né, que aquilo, né, mas olhou assim, falou, peraí, mas isso não é tão pouco para tantos? Até ele entender como é que procedia esse negócio de comer taco. Eu consigo comer 2, 3 no máximo. Mas deu, fizemos. E ele comprovou que aquilo ali era suficiente, até o ponto até às vezes de sobrar para aquela quantidade de pessoas. Eu comentando isso agora, lembrei disso, desse fato ocorrido já há alguns anos. E bota tempo nisso, hein? Minhas filhas eram pequeninas, e agora já são moças. Um outro fato que eu tenho que tocar, o cumprimento do Antigo Testamento.
É válido quando alguém disse que os sinais sempre remontam a algo já documentado na palavra. O cumprimento do Antigo Testamento. Quando Jesus realizou essa provisão milagrosa, onde ele a realizou? No DESERTO, no deserto. Jesus evoca o episódio lá de Êxodo, do maná, revelando-se como o próprio Deus encarnado que sustenta o seu povo. Ainda que a Bíblia nos faz entender que do suor do nosso rosto comeremos o nosso pão, há um outro texto que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Amém? Então, esse fato da autoridade absoluta sobre a natureza, a autoridade de Jesus, tem essa compreensão bíblica através da multiplicação dos pães, a soberania de Cristo sobre a criação e a matéria de formas claras. Tanto na soberania sobre os elementos, criação e matéria, autoridade sobre a natureza, provisão que excede a limitação humana, cumprimento do Antigo Testamento, e agora uma outra consideração, a quinta: onisciência divina. Em momento algum, Jesus foi pego de surpresa pela fome da multidão. Ele pergunta a Filipe: onde comprar pão? Pois ele bem sabia, diz o texto, no versículo 6, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Isso demonstra o quê? O que isso demonstra? Demonstra controle absoluto sobre a situação. Muitas vezes na nossa vida nós perdemos o controle da situação. Não perdemos? Claro que perdemos. Jesus não. Jesus tem sempre o controle da situação. Por isso ele continua chamando: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Aproxime-se. Jesus tem o controle absoluto sobre a situação. Qualquer situação que você e eu nos encontremos, Jesus tem o controle absoluto sobre a situação. Ele sabe o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes nós não sabemos mesmo. Não temos nem noção, não sei o que fazer. Quando bate o desespero, a dor, a angústia, você fica então desnorteado, sem saber o que fazer. Eu já vivi situação assim, amados. Eu já vivi situação assim, de um momento muito crítico, quando eu estava com a minha filha no colo, asfixiando com leite que ela... E eu fiquei sem saber o que fazer. Você fica no desespero. Jesus tem o controle absoluto sobre a situação. O texto é claro em dizer: ele bem sabia o que havia de fazer. Você acha que ele não sabia daquele rapaz com 5 pães e 2 peixes? É claro que ele sabia. E ele até sabia quem ia falar do rapaz, André. É importante mencionar nomes. André, irmão de Simão. Eu gosto de nomes. Amado, sempre é importante nome. Pega o nome das pessoas, é muito importante. Ninguém tem nome por acaso, por acidente. Não, você tem um nome. Você carrega esse nome. Nós vamos orar nesse momento, 20:19. Eu achei que era mais. Só ficou faltando autoridade criadora e provisão superabundante para a gente falar na próxima semana. Mas na próxima semana eu prometo que eu vou
iniciar o programa com a autoridade criadora. E talvez eu só fale da autoridade criadora. E no outro programa, a provisão superabundante. Que aí é o resultado. Veja bem. Ai de você de pensar que isso que aconteceu é só para o texto do capítulo 6 de João, que nada disso funciona no dia de hoje, no sentido que Jesus está interessado em cuidar da sua provisão. Claro que está. A nossa igreja tem por vários anos, nós servimos o café da manhã. É sempre tem sobrado, tanto bolo quanto pão. Tem sobrado. E a gente, todo domingo é um dia que eu almoço bem tarde, porque tomo um café das 9 da manhã, a gente para depois para a escola dominical, e a gente faz o finalzinho ali da sobrinha às 11 horas, imagina. Só 2 horas da tarde para almoçar, não? Mas não tem faltado. O Senhor tem nos dado. É pouco apresentado perante o Senhor. Mas que isto para tantos? Colocamos o nosso pouco para a bênção de Deus, para o suprimento. E damos graças a Ele por isso. Vamos orar nesse momento. Deixa eu pegar meu papel da oração. Onde é que eu coloquei? Eu achei que estava aqui. Ainda bem que eu sei tudo na mente. Está tudo na mente, aqui na memória. Não sei onde eu coloquei. Guardei tantas coisas, devo ter guardado aquela enorme lista, mas eu tenho na memória aqui. Todo dia orando, a gente tem na memória. Vai gravando, familiarizando, tá ok? Apareceu muita gente ali, mas poucos escreveram. Deixa eu ver alguma coisa aqui antes da minha oração. Ok, vou orar nesse momento. Pelos que estão conosco e pelos que depois também irão receber este ensino da palavra. Bendito Deus, a nossa gratidão nesse dia pela direção, obra, o Senhor tem cuidado de nós. Damos graças porque o Senhor é o Deus que tem nos acompanhado, que tem manifestado o seu agir e que está acima das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E oramos nessa noite, Deus, pelo estudo da palavra, entendendo, conhecendo mais sobre Jesus, sobre o Salvador, sobre a sua divindade. Também apresento nesse momento em oração a nossa gratidão pela melhora, restauração, recuperação da Denise Maria, Deus, mas colocamos ainda o seu pulmão, o seu coração perante o trono da misericórdia, o trono da graça do Senhor. Lembrando a irmã Cláudia, sua vida espiritual, Deus, sua saúde física, emocional. E dê o ânimo, Deus, a disposição, a alegria em servir ao Senhor. Lembrando da irmã Inês da Ribeirão Preto, que não pôde estar conosco, mas logo em breve portas da providência e direção do Senhor serão abertas, e quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. E quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Oramos pela direção sobre isso e oramos também pela cirurgia, que logo em breve ela estará realizando. Cremos na direção e obra do Senhor. Luiz Antônio Tucker, Deus de Andrade, continua orando por ele, sua família, a importância do conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Pai, clamamos nesta noite uma obra no lar do Luiz, que portas se abram para que ali estejamos ensinando a palavra do Senhor. Também, ó Deus, eu levanto em oração
Nessa noite, por salvação, Verônica, o Elias, os meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, a minha irmã Ângela, clamo ao Senhor pela obra que só o Senhor pode realizar. Também rogando pela Dona Maria Cordeiro, Deus, com as complicações do câncer, com a necessidade urgente da evangelização, dela conhecer ela e seu filho Fernando, serem pelo Senhor tocados, sensibilizados ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Coloco também no altar do Senhor nesta noite a Dona Suveli, o seu estado de saúde, também fazendo tratamento contra um tipo de câncer, que a Dona Suveli seja fortalecida pelo Senhor e a sua família venha experimentar o refrigério do Senhor. Missionária Angélica, Deus, depois de todo o procedimento aqui em Barretos, tratamento, a viagem que ela fez, ó Deus, onde quer que esteja agora, que ela esteja sentindo em cada momento o cuidado, a provisão, a proteção do Senhor sobre sua vida, sua família, o ministério que ela e o esposo desenvolvem no campo missionário, sejam abençoados pelo Senhor. Pai de todo poder e autoridade, o Paulo Napolitano, Deus, oramos pela conversão desse homem, ainda que haja complicações com o seu pulmão, estamos orando também para o seu coração, para que ele venha a Cristo Jesus e venha invocá-lo como Senhor e Salvador. Eterno e bendito Deus, nesta noite também lembro da Alessandra Alves, Felipe conosco, seu lar, sua família, também as minhas irmãs Tiana e Fátima, fortalecimento espiritual, e outros mais, ó Deus, como a Dona Divina, sua netinha Maitê, temos clamado pela obra de consolo do Senhor, depois da partida, da perda do esposo, que a Dona Divina seja fortalecida pelo Senhor. Por tudo dou graças, Pai bendito. O Romarco Daniel também menciona em oração nesse momento. A irmã Rosângela, o seu curso, aquilo que ela está estudando, de tão importante, ó Deus, na sua vida, na sua preparação de trabalho, ó Deus, que ela alcance a graça do Senhor, de chegar até a conclusão e de ser pelo Senhor capacitada em todos os dias da sua vida. Orando, Pai bendito, Pai eterno, também pela minha esposa Célia, ainda abatida, convalescida pelo resfriado, com a voz em processo de restauração, que ela tenha melhoras. E a minha filha Estela também. Clamamos perante o altar do Senhor nesse momento, orando no nome de Jesus. Amém. – 20h28. Sobrou 2 da preparação para a bênção araônica. E domingo eu estarei falando, pregando às 19h30. Domingo passado foi às 20 horas. Viu? Se você perdeu a apresentação, a pregação do domingo passado, nós temos esse vídeo ainda no Facebook e no nosso canal, Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos, no YouTube. Foi a conclusão de trabalho, ansiosos afadigados com muitas coisas. 20h29, bênção araônica nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, estou partindo agora em 20h29, beleza. Tem ainda esse 1 minuto para a nossa saída e você vai para as curtidas, os joinhas, para a gente fechar nas curtidas, nos corações, no joinha. Cadê quem vai? Quem vai ser lá? Eu sempre faço, né? E agora eu não estou lá para fazer isso. Ou estou? Cadê? Eu não estou só vendo. Ah, tá, achei o meu aqui. Está diferente hoje. Está diferente para mim.
Tá ok. Bem diferente. Próxima vez eu vou colocar pontos da matéria aqui para vocês. Onde é que eu toquei que dava para escrever? Ah, vi aqui. Ah, agora eu vou começar a colocar ponto da matéria para você me acompanhar. Vai ser interessante. Eu vou colocar aqui os nossos textos escritos. Se bem que depois, quando o vídeo ficar pronto no YouTube, o sistema prepara o texto para a gente. Tá? Aquele texto que eu coloco lá é feito pelo sistema. Então o sistema faz o texto, resume tudo, tem toda a matéria escrita bonitinho. 20 e 30. Estou partindo. Domingo 19h30 estaremos ao vivo com a pregação sobre missões. Os pilares que sustentam a obra missionária. Eu vou falar sobre o segundo pilar. Dar. Contribuir. Vai ser uma bênção. Participe conosco. Tchau, gente. Até domingo na pregação bíblica e segunda com comunicações da palavra.